Olha, irmãos, vamos continuar a nossa caminhada. Nós estamos na 10ª pergunta do nosso, do nosso material. É 11ª, não, pastor? A 10ª, a décima, não? Nós vimos, eu mandei para vocês o material da aula passada, não sei se do estudo passado. Não sei se vocês conseguiram ter acesso. Vocês conseguiram? Não sei, eu mandei para o WhatsApp. Então, enquanto o meu aqui está abrindo agora, meu material, nós estamos falando sobre a criação, não é isso? A pergunta 10 é sobre a criação, não é? E então, o que nós temos na criação? Nós temos que a obra da criação foi, como diz aqui... Não, desculpe, eu estou aqui um pouco fora de órbita, tem que entrar. Número 10, como criou Deus o homem, né? Deus criou o homem macho e fêmea, conforme a sua imagem, em conhecimento, retidão, santidade, com domínio sobre as criaturas. Então, nós vimos isso, né? Falamos um pouco sobre a missão de Deus e a missão do homem, falamos um pouco sobre os mandatos, ou os mandados, né? Quais foram os mandados que Deus concedeu ao ser humano, ainda no Éden, antes do homem pecar, antes do homem ser expulso da presença de Deus, né? E nós deixamos uma tarefinha para vocês, não é? A Sânia já está balançando assim a cabeça, dizendo, é verdade, eu respondi a pergunta, não é? Então, a dona Raquel pode nos lembrar sobre essa perguntinha, que na verdade é mais subjetiva do que objetiva, né? Como é que está lá, dona Raquel? Diz assim, o que aconteceria se Adão e Eva não pecassem? O que aconteceria ao ser humano e à sua descendência se o Adão e a Eva não tivessem desobedecido? Você se lembra que o terceiro mandado que Deus deixou para o homem e a mulher e a sua descendência foi o mandado, são 3 mandados. O primeiro é o cultural, o segundo é o social, é isso? E o terceiro é o espiritual. O espiritual, no espiritual, Deus pede ou ordena que eles obedecessem, né? Mas o homem não obedeceu. O que acontece? Acontece que o homem foi criado, veja o materialzinho que eu mandei pelo WhatsApp, a apresentação, ou slide que nós falamos, ele formou o homem segundo a imagem dele, né? Criou o homem um ser moral, um ser livre, um ser racional e um ser espiritual. Correto? Muito bem. Então, a pergunta é muito simples. O que aconteceria se o ser humano não tivesse pecado? Alguém chegou a pensar um pouco sobre a perguntinha? Nós pensamos aqui, fizemos umas pesquisas, pensamos. Então, o que encontraram? A minha teoria é essa: se Adão e Eva não tivessem pecado, Caim ia pecar. Se Caim não tivesse pecado, Abel ia pecar.
E se Abel não tivesse pecado, Sete ia pecar, porque Satanás não ia desistir até derrubar o homem. Certo, mas a pergunta foi: o que poderia acontecer com o ser humano se ele não pecasse? Esse seria. Eu quero dizer que seria possível. Certo. Eu estou entendendo a sua colocação. Mas, por exemplo, se o homem mantivesse obediente, o que ocorreria com ele? Por infierno, no. Como? Eterno? Não, não. Ele seria Eterno? eterno. Porque uma coisa é o homem ser imortal. O homem era imortal. Antes de pecar, o homem era um ser imortal, livre, racional, espiritual, moral, criado à imagem de Deus. Deus colocou o mandado espiritual, porque se ele fosse obediente, ele ia passar da condição de um ser imortal para um ser eterno, como Deus é. Então, ele não quis isso. Ele desobedeceu. Então, quando ele desobedece, qual é abram aí sua Bíblia no Gênesis, o que Deus disse para o homem e a mulher. Capítulo 2, versículo 16 e 17. Veja lá. Então, Gênesis, capítulo 2, versículo 16 e 17. O que ocorreria? Ou melhor, qual foi a ordem do Senhor aí? Quem pode ler? O pastor Edmundo? Irmão Edmundo? E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Muito bem. Qual é a ordem de Deus? Não comam, porque quando comerem, vão morrer. Então, o que ocorreu com o homem quando ele acabou de comer do fruto? Capítulo 3, versículo de número 5. Oh, desculpe, perdão. Capítulo 3, versículo 7. Pode continuar a leitura, irmão Edmundo. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E o versículo 8 e 9. Continua, 8 e 9. 8 e 9. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus Adão e disse-lhe: onde estás? Onde estás? Ok. O homem, então, acabou por morrer aí. Veja qual é a consequência da morte. Aí nós vamos entender o que significa morte. O versículo 24. Agora, 3:24. Irmão Edmundo, continua lendo, por favor. 23 e 24.
3, 23 e 24. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra que fora tomada. E, havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Muito bem. Então, nessas palavras, nós percebemos que o homem morreu, porque a palavra morte, ela tem 3 significados que não significa fim, finalização. Existe uma morte biológica, uma morte física. O que é a morte física? É a separação da alma e do corpo do ser humano. Essa é a primeira morte. Então, quando nós dizemos que o Adão morreu aqui, ele morreu fisicamente? Ele morreu fisicamente? Não morreu fisicamente. Ele morreu segundo tipo de morte, que é a morte separação do ser humano de Deus, que é chamada de morte espiritual. Então, quando Adão e Eva romperam com Deus, eles morreram ali. Por isso que eles são expulsos. Eles são expulsos do Éden, porque Deus não pode conviver com o pecado. A condição do ser humano não é de pecarem por atos, por atitudes apenas, né? A gente diz assim, eu peco contra Deus porque eu falo mal das pessoas, eu adulterei, eu roubei, eu matei. Então, a ideia de pecado para nós é, às vezes, pecado no ato, em ato, atitudes, ações, palavras. Mas o problema aqui do Adão e Eva e da descendência ordinária é que ele morreu porque se separou de Deus. Então, qual é a nossa condição? A nossa condição hoje é de que nós estamos na miséria. Qual é a miséria do homem? É a separação de Deus. Você pode não cometer pecados, por exemplo, esses pecados todos aí. Existem pessoas que dizem assim, eu sou um bom pai de família, pago meus impostos, sou honesto. Isso não demove, não rompe a relação aqui, a barreira que existe de Deus conosco. Então, a condição nossa é de condenação e miséria. Então, o Adão foi morrer depois de muitos anos, não é? Vocês viram aí com quantos anos Adão morreu? Capítulo 4 ou capítulo 5 de Gênesis. É isso? Capítulo 5 de Gênesis, versículo... quem acha para nós aí? Capítulo 5, versículo... Ele morreu quando tinha 930 anos de idade, pastor. Capítulo 5, versículo 5. Muito bem. Isso. A Vânia disse aí, olha aí. Não, desculpa. E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. Então, aí foi a morte. Que tipo de morte foi essa aí? Física. Física, mas só que ele morreu antes espiritualmente. Quer dizer, então essa questão é muito importante, porque antes de pecar,
ele era imortal. E a proposta de Deus para o ser humano foi que ele pudesse chegar à vida de Deus. Qual é a vida de Deus? A vida de Deus é a eternidade. Por isso que Jesus, o Filho de Deus, João 3,16. Não é? Quem sabe João 3,16, assim, batido, decor? Pastor, eu tenho um modo de pensar, eu tenho um modo de pensar na criação de dúvida, por causa do que está escrito em Gênesis 1:14. O que está escrito lá. Diz assim, é isso que me deixa bastante em dúvida, no meu conceito, em saber se Deus criou o homem realmente imortal. Eu já não sei. Olha só a minha cosmovisão em relação a esse versículo. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Eu vejo que Deus, na qualidade de eterno, ele pensou em botar o Cronos para o homem. Por quê? Se ele estava no patamar de eternidade, não nos deu diretamente a eternidade, o Kairos dele, ele me deu o Cronos, e o homem peca e é impedido de comer a árvore da vida. Penso eu que na onisciência, onipresença e onipotência do Senhor, ele fez o Cronos para o homem, sabendo que ele já não ia ser eterno. Sem dúvida, ele não ia ser eterno. A colocação que eu fiz foi uma conjectura só. Por quê? A sua colocação está perfeita. Por quê? Porque a perspectiva de Deus é que o ser humano passe a viver uma eternidade. Só que, para isso, o homem, sob a realidade do nosso tempo cronológico, não é? Sob o domínio do pecado, precisa urgentemente de que alguém cumpra o que nós não cumprimos, que foi o Filho de Deus. Ele vem justamente, agora eu vou somar com João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, quer dizer, não morra espiritualmente, mas tenha a vida de Deus, a vida eterna. Então, aquela perguntinha minha foi mais uma perguntinha assim. O pernambucano lá no Brasil disse que é uma perguntinha cabulosa. Eu não sei como é que é lá no Ceará, mas a perguntinha cabulosa é aquela perguntinha meio assim, né? Capciosa, né? Mas é mais para atiçar. É uma pegadinha, né? É uma pegadinha. Pois, aí, uma pegadinha. Então é isso. Mas é fundamental que nós tenhamos essa convicção que o ser humano morreu. O homem sem Cristo, ele não consegue, por maior esforço que ele faça, de ser até o religioso, né? Tem muitos religiosos que pensam assim, né? Todos nós somos religiosos, quer dizer assim, eu vou jejuar para ver se Deus me aceita, ou vou fazer a minha vida correta para ver se Deus me aceita. Mas a questão básica é que,
como o ser humano está na miséria, quer dizer, quando falamos miséria, a questão de miséria aí não é de pobreza material, mas é de miséria espiritual. Quer dizer, nós não conseguimos, a não ser que, aí tem um a não ser que, né? Nós recebamos a graça como Deus nos mandou. Então, esse é o ponto-chave, não é? Não conseguimos. Você pode dizer assim, eu sou fiel a Deus porque eu dou o dízimo na minha igreja. Ou eu sou fiel a Deus porque canto no coro da minha igreja. Ninguém é fiel. Ninguém é capaz. Entende? Ninguém tem competência. O único competente, existe sim um único competente que conseguiu ser agradável a Deus, que foi o próprio Filho de Deus. Não é? Representa-nos, depois nós vamos falar mais sobre isso, mas essa foi a perguntinha. Pastor, eu acho... levantou a mão. Desculpe, pode falar, Johnny. Sim, pastor. A Ana Maria me passou a pergunta, né? Soltou ela assim, no meio do almoço. Pois, coisa boa. Quase fica o osso aqui no meio do pescoço. Eu vejo assim, pastor, pelo que eu leio, né? Eu lembrei-me de Jeremias 33, quando Deus fala do amor eterno, né? Do amor eterno, e da eternidade de Cristo também, e a glória de Cristo, eu vejo a glória de Cristo na salvação do homem, certo? Então, quando a Ana Maria me fez a pergunta, eu falei assim para mim, primeiro, se o homem não tivesse pecado, Cristo não seria necessário, então aí é muito complicado. E o outro, por outro lado também, se o homem não tivesse pecado, seria eterno, é a primeira conclusão. Mas se o homem fosse eterno igual a Deus, também não daria. Porque se o homem fosse eterno e eterno ainda hoje, sem pecar, ou seja, ele ficaria no lugar de Deus. Aí que está. Há uma pequena, eu vou chamar um versículo para ajudar aí essa questão que você colocou por último. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Presta bem atenção nesse versículo. Então, antes da gente ler, a gente dá as boas-vindas a Daniela Luquinda. Daniela, quanto tempo, Daniela? Olha, que coisa boa. Olha, eu estou achando que nós vamos fazer uma igreja de angolanos aqui. Ó. Tem a Jurelma, a Daniela, a Ludmila, a Elisete, e o Luíba está aqui ainda. E ele é o grande responsável desse negócio aí, não é? Então, sejam bem-vindos todos os nossos irmãos angolanos. Nós realmente somos uma igreja lusófona. Olha, eu acho que a gente vai fazer uma igreja online. Vamos criar assim, igreja online lusófona. Né? Temos gente de Cabo Verde, e temos até agregados colombianos, que a Ana está aprendendo português de Portugal, né? Coisa boa. Muito bem. Então, damos as boas-vindas. Vamos, então, sem esquecer, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, vou pedir ao John para fazer essa leitura. Presta bem atenção qual é o propósito aí do versículo 4. Ok. Direto no 4, né? Não, o 3 e 4, por favor. Ok. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida
e a piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Muito bem. Então, notem aí, existem alguns pontos aí que eu quero colocar aqui. Primeiro, o apóstolo Pedro, 2 Pedro, ele diz assim, que pelo divino poder, ele nos concedeu, ele nos deu tudo o que diz respeito à vida. Essa vida não é a vida, presta atenção, essa vida não é bios, essa vida é vida zoe, é espiritual, não é a bios. A piedade, vida e piedade, pelo conhecimento, esse conhecimento é o relacionamento íntimo com aquele que nos chamou por sua própria glória e virtude. Então, conhecer a Deus profundamente, quer dizer, depois ele diz, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas promessas para que por elas fiqueis ou vos torneis coparticipantes da natureza divina. Quer dizer, o homem não vai ser Deus, mas o homem vai participar da sua realidade divina. Ora, porque onde nós estamos, ou melhor, onde Deus está, nós estaremos. Nós não seremos deuses, nós seremos seres humanos com a presença da natureza divina em nós. O que ocorre com Jesus? Vamos pensar em Jesus, o Filho de Deus. Jesus é Deus e Jesus é homem. Nós somos homem, somos seres humanos e recebemos desde já o quê? Para que sejamos participantes da natureza divina. Para você ser crente, você precisa de quê? De que pessoa da Trindade? Do Espírito Santo. O Espírito Santo mora em você. Ele vive dentro de você. Então, esse aspecto da participação da natureza divina, esse é o plano de Deus para nós. Não é? Participarmos, conhecermos, vivermos, né? Termos prazer. Veja só que o prazer do ser humano é viver com ele, não é? Eternamente. Então, esses pontos são importantes para nós, porque nós precisamos estar ligados ao objetivo da nossa vida. Nós não podemos viver achando que Deus está, depois não está, a gente faz aqui, faz ali, a gente se perde aqui. Não, Deus tem um plano, um propósito. E tudo isso ele fez para que nós pudéssemos... Existe um livro, um material muito bom, é claro que eu sei que vocês não têm tanto tempo para ler, né? Leiam a Bíblia e leiam alguns livros, mas existe um livro chamado Da Criação à Consumação. Então, da criação à consumação? Qual é o propósito da consumação? É que voltemos à qualidade, ao nível que Adão viveu antes da queda. Então, a doutrina da criação ela é muito importante para nós. E nós não podemos simplesmente ensinar para os nossos filhos todo o processo da criação. Nós temos que vivenciar essa expectativa. Qual é o objetivo de Deus quando nós estivermos em novos céus e nova terra?
né, é que nós possamos readquirir aquilo que Adão perdeu, né? Porque Cristo já adquiriu, mas haverá consumação. A consumação, nós estamos caminhando para isso. Ok? Ok. Vamos em frente? Vamos lá? Vamos então, vou compartilhar minha tela, e a minha tela, ela vai mostrar um bocadinho daquilo que nós temos estudado. Eu acho que vocês estão vendo aí, né? A tela. A semana passada nós falamos justamente sobre a questão do ser humano, a missão do homem, a missão e a missão de Deus, né? Vimos os mandatos, né? Cultural, social e espiritual. E hoje, então, sim, o mandato espiritual, né? Nós também já vimos. E a perguntinha é: quais são as obras da providência de Deus? Existem 2 atos importantes nos decretos de Deus. Um é a criação. Deus criou todas as coisas. Deus tem um propósito. Mas ele também não só criou, mas é o mantenedor. Ele é o providente, certo? Então, o que é o providente? As obras da providência de Deus são a sua maneira muito santa, sábia e poderosa de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as ações dela. Olha aí, Ana Maria vai ler para nós aí a resposta, mais uma vez, uma voz feminina aí para nós. Sim, boa noite a todos os irmãos. As obras da providência de Deus são a sua maneira muito santa, sábia e poderosa de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as ações delas. Muito bem. Quando Deus criou o mundo, Deus criou o universo e os reinos, não é? Você lembra disso? Já lembra da biologia? Né? O reino animal, o reino vegetal, o reino... Faltou um, né? Mineral, né? Então, o que Deus fez agora? Ele criou e deixou a coisa, não é? A situação, como diz, né? Rolar, não é? Não, ele preserva e governa todas as criaturas. Vamos pegar aí, eu vou pedir que o nosso irmão Luiz Fernando leia o Salmo 103, versículo 19 para nós. Depois ele aproveita e lê o Salmo 145, 17. Vamos ver aí o que esses 2 salmos dizem para nós. Salmo 103, 19 e o Salmo 145, 17. Vamos ver lá. Luiz Fernando está conosco? Eu não estou podendo vê-lo. Será que ele está conosco? Ele está, mas a câmera está suspensa. Sim, eu estou. Desculpa, Luiz, você pode ler para nós? Salmo 103, 19. Depois você lê o 145, 17. Eu vou pedir a Sânia para ler o Salmo 104, 24. E, sim, vamos ver aí esses 3 103, salmos. 19, né? Isso mesmo. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. E o Salmo... Céus. Vamos aqui um bocadinho, eu vou ficar aqui um pouco, vamos falar rapidamente. Veja aí, diz aí que Salmo 103, 19, o Senhor tem estabelecido o seu trono sobre os céus, ou nos céus.
e o seu reino domina sobre tudo. Ok? Então, ele preserva, ele mantém, está tudo estabelecido. Não é? Se você acha que Deus, que o caos está estabelecido por causa da pandemia, não é, não. Tenha calma. Não vai descrer disto. O Salmo 103:19. E agora o Salmo 145, 17. Luiz, por favor. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. 145:17 diz: justo é o Senhor em tudo e santo em todas as suas obras. Quer dizer, ele fez tudo de maneira muito santa. Irmãos, é impressionante como a nossa tendência é achar que a coisa está no caos total, mas não está. Eu vou pedir a Sânia, né? 104:24. Salmo 104:24. E o Aristóteles já prepara aí Hebreus 1:3, Aristóteles. Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras. Todas as coisas fizestes com sabedoria. Cheia está a terra das tuas riquezas. Se você puder, antes de dormir, agora, hoje, leia todo o Salmo 104. O Salmo 104 é uma descrição do que nós percebemos das obras de Deus. Então, Deus é aquele que, não esqueça disso, ó, Deus preserva e governa todas as suas criaturas. Ele governa até o diabo, ele governa. Ele tem poder sobre o diabo, não é? Depois nós vamos falar sobre isso. Aristóteles, Hebreus 1:3, olha lá. Hebreus 1:3. Eu tenho Veja um pouquinho de barulho aqui porque estou fora de casa, mas posso. Pode ler? Então, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Epa, ótimo, obrigado. Veja só, verifiquem o que o Aristóteles leu. Ele leu assim, que Cristo, ele está falando aqui sobre Jesus Cristo, Filho de Deus, a quem constituiu o herdeiro de tudo por quem fez o universo. Perceberam aí? E aí, então, o texto diz no versículo 3, que ele, Jesus Cristo, sustenta, a palavra sustentar aí é importante, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, quem é que sustenta todas as coisas? Johnny, quem é que sustenta todas as coisas? Deus, Senhor, Deus. Deus. Qual Deus? O Pai, o Filho ou o Espírito Santo? A Trindade. Veja o texto, versículo 3. Jesus Cristo, Filho de Deus, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Quem falou, haja luz? Jesus Cristo. O Filho de Deus falou, haja luz. O Filho de Deus sustenta todas as coisas. Perceba que o texto diz aí claramente que depois de ter feito
a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Perceberam aí? Então, é importante que nós entendamos uma coisa. Deus não só criou esse universo, ele mantém esse universo. Ele sustenta todo esse universo. Não é? Ok? Tudo bem? Então, vamos aí mais uma apresentaçãozinha. Veja aí. Então, nós temos aí. O que é providência para nós? Providência pode ser cautela, pode ser cuidado, pode ser medida, pode ser prevenção, pode ser previdência. Perceberam aí? Estão vendo aí? Então, quando nós falamos que Deus é o Deus da providência, nós estamos entendendo que Deus, ele age desta maneira, ele cuida, não é? Ele mede, ele prevê, ele providencia, né? A previdência é uma vidência prévia, né? A palavra também pode ser usada como cautela, cuidado, manutenção. Então, essa é o que nós queremos compreender aí como providência. Percebem aí? Perguntas? Irmão Edmundo estava falando, mas não estava ouvindo aqui por causa do microfone. Não, eu e a Sânia aqui registrando as coisas aqui. Ah, estão registrando, tá bom. Então, vejam aí que coisa impressionante, né? Deus, ele provê. E então temos aí, qual a diferença entre a criação e a providência, né? Veja aí, existe uma diferença entre criação e providência. Na criação, Deus chama à existência o que não existe. Correto? Não foi isso que Deus fez? Criou todas as coisas do nada. E nesse aspecto, não existe cooperação nenhuma. Deus não pergunta e não perguntou para o ser humano, porque primeiro o ser humano não estava ainda, mas nem os anjos, eles cooperaram na criação. Nem os anjos. Tudo foi obra única, exclusivamente do Deus Criador. Então, essa é a faceta da criação. E a face da providência? A face da providência é Deus causa a continuação daquilo que já existe. E quando nós falamos isso, existe a providência. E essa providência, ela acontece nesse universo através de uma cooperação harmoniosa. E qual é essa cooperação? A própria criação, ela coopera harmoniosamente com Deus na manutenção dessa, não só Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas os anjos, mais o ser humano, mais as criaturas, todas elas tomam participação nessa providência. Ok? Então, por exemplo, quando nós temos leis que regem esse universo, né? Nós temos a lei da gravidade, não é verdade? Você pode cansar aí, aqui na Terra, por exemplo, não tem jeito, ninguém sai do chão, né? Pode ficar até mais magrinho, mas ninguém vai sair do chão, sempre vai cair no chão, né? Por quê? Porque Deus cuida dessa lei da gravidade. Não é uma lei etérea, uma lei impessoal. Quem está por trás dessa lei? É Deus. Deus está por trás, por exemplo, da translação. É isso?
Quem estudou aí, está com a mente mais fresquinha da física, né? A rotação, o que é a rotação, né? Vocês já estudaram sobre rotação? Traslação, né? Então, pensar aí nas múltiplas e infinitas galáxias, né? Deus está por trás de tudo isso. Mas também Deus está por trás da criatura, do ser humano, não é? Ok? Então, vamos agora pensar assim, olha, nessas 3 engrenagens aí. Olha as 3 engrenagens que você tem aí. Você tem o que nós chamamos de governo de Deus, né? Deus governa todas as coisas, né? Mas também Deus preserva e Deus, né, é o Deus da providência. Então vamos ver esses 2 salmos aí. Eu vou pedir ao irmão Edmundo para ler Salmo 36:6 e o Salmo 67:4. Eu peço a ajuda aí do Johnny, por favor. Salmo 36:6. Parece que o próprio Edmundo leu semana passada esse versículo aqui entre nós, o Salmo 36:6. Veja aí, primeiro vamos ler o governo, sobre o governo. Não, vamos pegar a preservação, 36:6. O que nos diz aí? O Edmundo? O irmão Edmundo pode ver? Pode ler? Ok. 36:6. Eu tinha aberto o de 67. Ok. 36, ok, tá bom. 36:6. Ok. A tua justiça é como as grandes montanhas e os teus juízos são um grande abismo. Senhor, tu conservas os homens e os animais. Senhor, tu conservas os homens e os animais. Né? Agora vamos para o Salmo 67. Salmo 67. Vou pedir ao Johnny para ler Salmo 67, versículo 4. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Epa, governas as nações sobre a terra, julga os povos com equidade. Então, Deus governa. Quem foi que... Você sabe a história de Moisés, né? Se lembra quando Moisés chegava para Faraó e dizia, deixa meu povo ir. Lembra dessa história? E o que acontecia? O que Faraó respondia para Moisés? Fazia assim, né? Fazia isso? É isso que o Faraó fazia para Moisés? O Faraó dizia, não. Ué, mas por que Faraó dizia não? Quem está por trás disso? Ah, é o coração do Faraó que não quis, né? É o coração do Faraó. Não. Deus governa as nações. Deus está levando todas essas situações, essas coisas que nós temos visto, a uma consumação. Quem é que governa o coração do presidente de Cabo Verde? Como é o nome do presidente de Cabo Verde? O senhor Jorge Carlos Fonseca. Pois, olha aí. Então,
quem é que governa o coração dele? É Deus. É Deus? É claro. Uhum. Deus governa o coração e na verdade, isso nos traz um consolo muito grande, porque nós sabemos que por trás de todo caos, de toda perda, de todas as situações, de tantas situações complicadas, Deus sabe de todas as coisas e Deus vai levar todas as coisas ao seu fim. Então, é fundamental. Vamos ler um detalhe. Provérbios 21, 1. Eu vou pedir a Sânia que leia Provérbios 21, 1. Provérbios 21. 1. Como ribeiros de água. Meu versículo, sim, eu sempre falo. É o versículo dela. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. Olha só! Ai, o que vai acontecer com Portugal? Deus está no governo. Deus sabe de tudo. Deus move, inclina. Veja só, o texto diz assim, mas ele inclina a tudo quanto quer. Então, esse é o Deus da providência. Ok? Agora nós vamos para um outro slide. Estão vendo aí o slide? Estão vendo? A extensão da providência de Deus. Até onde vai essa providência de Deus? Certo? Até onde vai? Então, vamos ver aí. Nós temos aqui, percebem aí, nós temos o governo de Deus no meio dos que confessam a Cristo como Rei. Que governo é esse? A providência de Deus governa ou se estende a esse tipo de governo aí. O que nós chamamos? Chamamos de igreja. A extensão da providência de Deus, ela se estende a todos os que confessam a Cristo como Rei. Percebem aí? Que é esse R1 aqui, ó, tá bom? O segundo R2, está eu e o primeiro-ministro aqui de Portugal falando sobre o R, né? Então, o R2 é a extensão da providência de Deus sobre toda criatura visível que nós percebemos. Deus governa todas as criaturas. Deus governa os animais. Deus governa tudo que você pensar em termos de vegetal, mineral, Deus governa tudo. Nesse governo visível, que nós chamamos de R2, que Deus trabalha nesse mundo visível, Deus criou sistemas políticos, estruturas humanas, né? Certo? O que são esses sistemas políticos? São estruturas humanas, correto? Mas temos um R3. O R3 é a extensão da providência divina, que é o governo de Deus sobre toda criatura invisível. Então, nós temos aqui os anjos, nós temos os principados e potestades, temos estruturas, sistemas. Temos sistemas dentro do mundo invisível, temos hierarquias, temos seres. E estes seres, eles estão a se comunicar. Olha, tá vendo essas setinhas aí?
essas setinhas, o mundo invisível, ele envolve o mundo visível. Estão percebendo aí? Então, não existe uma separação, não é? Uma separação do mundo visível para o mundo invisível. Existe, sim, uma inclusão, percebem aí? E esses sistemas, eles estão ligados, não é? Esses sistemas estão ligados. Olha aí, ó. Os anjos, eles saem do mundo invisível e vão ao mundo visível. Não é isso que a Bíblia diz? A Bíblia não mostra pessoas falando com anjos? Não é? Demônios também transitam nesse mundo visível. Então, essa é a providência de Deus. Mas temos também, além disso, o governo de Deus sobre o reino das trevas. E esse reino das trevas, você percebe aí que ela vai pegar uma parte da igreja, que é aquele governo que nós sabemos que é a igreja visível. O mundo das trevas, ele envolve o mundo visível, que nós sabemos, e também o mundo invisível. Quero lembrar que existem aqueles que estão passando do mundo visível para o mundo invisível, que são os ancestrais, os antepassados, as almas que partiram e que estão indo para o mundo invisível. Então, essa é a providência de Deus, essa é a extensão da providência. Onde é que Deus é providente? Ele é providente em todo este mundo. Você percebe isso aí? Você percebe isso? Então, hoje nós estamos falando sobre providência. Perguntas? Alguma coisa que chama a atenção nesse papo nosso de hoje? Podem ficar à vontade, que nós acho que já terminamos, mas é claro que existem aplicações muito práticas para isso aí. O senhor pastor está aí de brincadeira, e isso é a coisa mais fantástica que eu já vi em toda a minha vida. Esse esboço aqui, ele dá uma clareza, uma amplitude na nossa mente, na nossa compreensão, e as coisas chegam numa dimensão tão clara. É algo fantástico. Deus abençoe mesmo isso. Então, olha aí. Aí nós estamos vendo essas setinhas aí, né? Por isso que nós temos lutas. Nós temos lutas por quê? Porque nós estamos enfrentando demônios de espíritos. Nós temos, eles estão... mas nós não temos apenas lutas, nós temos conforto de anjos, não é? Que eles saem do mundo invisível e vêm até nós. É isso, por exemplo, que ocorria com Jesus. Jesus, no Getsêmani, a Bíblia nos diz que ele estava a ser consolado por anjos. Quando você vai ao Apocalipse, você vai ver inúmeros anjos trafegando entre o mundo visível e o mundo invisível. A providência de Deus sobre todas as coisas, né? Até sobre a situação das trevas, né? Quem é que governa as trevas? Quem governa as trevas é Deus, não é? Não fique pensando que o diabo tem autonomia, não, hein? O diabo não é autônomo coisa nenhuma. Ele está submisso à soberania do Deus Todo-Poderoso, e que criou as trevas para a sua glória. Veja, ele criou as trevas para a sua glória, criou todas as coisas para a sua glória, né?
Não é isso que diz Romanos 11, 36? Hein, Ana Maria? O que diz Romanos 11, 36? Quem sabe? Quem sabe fala. Romanos 11, 36. Porque dele, por ele. Muito bem, Elisete. São todas as coisas, a ele a glória para sempre. Amém. Olha aí, porque, como é que é? Repete para nós, só para a gente lembrar. Porque dele, por ele, são todas as coisas, a ele a glória para sempre. Amém. Tudo existe por ele, para ele e para a glória dele, e através dele, não é? Então, tudo é para a glória de Deus, e ele mantém tudo isso. Irmãos, Deus, ele está ao nosso lado. Deus mantém a sua vida. Deus mantém. Veja como pode um ser tão santo e inteligente cuidar da sua vida. Ele sabe quantos litros de sangue você tem dentro do seu corpo, que estão aí a trafegar em todas as suas artérias e veias, ao mesmo tempo que ele domina todas as galáxias. Deus tem tudo nas suas mãos. Por isso que o salmista diz que os nossos dias estão contados. Os nossos dias estão contados, os dias biológicos. Mas nós estamos debaixo de um Deus providente. É um Deus providente. Então, ele proveu Jesus Cristo, morreu, ressuscitou por nós. E agora, eu queria terminar com esta palavra, no sentido de, porque Jesus Cristo está à destra de Deus. E como ele está à destra de Deus? Ele ressuscitou e foi levado às alturas. Se lembra disso, não é isso? Diz que Jesus Cristo, ele ascendeu, não é isso? O português diz ascendeu. Não é isso, Vânia? O português diz que ele ascendeu, não é isso? É, a gente diz ascendeu. Ascendeu, muito bem. Porque tem um as de ascensão. Ele teve a sua ascensão e ele está agora à destra de Deus. Por que ele precisou fazer isso? Porque agora ele está glorificado. Mas ele não está glorificado só em espírito. Ele está glorificado em carne e osso. Ele está glorificado em carne e osso, espírito. E quando o Pai o vê, ele está a representar a você. Ele representa você. Ele representa a sua vida. Ele representa. Então, quando Deus olha para Cristo, ele está vendo você, pecador, miserável, cheio de pecados, não é? Nós somos assim, mas por graça, Cristo, ele representa. Então, todas as benesses, todas as bênçãos que Cristo recebeu do Pai é transferida para você. Veja, você não vai se perder nunca. Por quê? Porque ele diz que eu ressuscitarei no último dia. Eu posso morrer, eu vou morrer biologicamente, mas eu sei que um dia Cristo vai me ressuscitar, eu vou levantar da tumba, eu vou levantar do pó, mesmo que meus ossos se desfaçam, miraculosamente, ele vai me ressuscitar. Por quê? Porque
o Senhor Deus já me vê ressuscitado lá no céu com Cristo, porque ele me representa lá. É por isso que você recebe o que recebe, graça sobre graça. Você recebe misericórdia todos os dias. Sabe por quê? Porque Cristo está lá representando você. Essa é a maior bênção que um ser humano pode receber de Deus. Então, Deus abençoe, irmãos. Esperamos que o Senhor console vocês, encoraje, que você não esqueça que Cristo está acima de você, em você, ao lado direito, ao lado esquerdo, embaixo de você, à sua frente, atrás de você. Cristo está em você. E esta é a grande bênção. É verdade que as lutas são imensas, as lutas são duras, as perdas, as dores, mas nada há de se comparar com aquela glória que nós viveremos para toda a eternidade. Então, que o Senhor renove sua vida, sua fé, e que possamos nos ver novamente, né? Se não domingo, na quarta-feira que vem, tá bom? Nós desejamos um abraço fraternal para todos os irmãos.